Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 10. No altar do Tabor. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na terra, tem mesmo as suas particularidades, um valor tal que não lhe podemos esgotar todas as profundezas. Uma só palavra do Verbo encarnado, daquele que está sempre in sinu patris, é uma revelação tão grande que só por si, qual fonte sempre viva de água salutar, é bastante para fecundar toda uma vida espiritual. Na vida dos santos, muitas vezes bastou uma palavra sua para converter inteiramente a alma para Deus. As suas palavras vêm do céu, daí a sua fecundidade. O mesmo acontece com as suas ações. São para nós modelos, luzes, fontes de graças. Procurei na conferência anterior mostrar-vos alguns aspectos da vida pública de Jesus, o bastante para vos fazer entrever o que há de inefavelmente divino, bem como de indizivelmente humano, neste período de 3 anos. Bem contra minha vontade, vi-me obrigado a pôr de parte muitos passos do Evangelho e passar em silêncio muitas cenas contadas pelos escritores sagrados. Há, porém, uma página única e tão singular, mistério tão cheio de grandeza e ao mesmo tempo tão fecundo para as nossas almas, que merece uma conferência inteira, a Transfiguração. Muitas vezes vos venho dito que nada devemos ter em maior apreço do que o dogma da divindade de Jesus. Primeiramente porque nada lhe é mais agradável e, em segundo lugar, porque este dogma é simultaneamente a base e fundamento, o centro e remate de toda a nossa vida interior. Ora, a Transfiguração é um desses episódios em que particularmente se vêem irradiar aos olhos humanos os esplendores dessa divindade. Contemplemo-lo, pois, com fé, mas também com amor. Quanto mais viva for esta fé, quanto maior for o amor com que nos aproximarmos de Jesus neste mistério, tanto maior e mais profunda será também a nossa capacidade para sermos interiormente cheios da sua luz e inundados da sua graça. Cristo Jesus, Verbo eterno, Mestre divino, vós que sois o esplendor do Pai e fulgor da sua substância, vós que dissestes, se alguém me amar, eu me manifestarei a ele, dizei que vos amemos com fervor, para podermos receber de vós uma luz mais intensa a respeito da vossa divindade. Pois nisto está, como vós o dissestes, o segredo da nossa vida, da vida eterna. Conhecer que o nosso Pai Celeste é o único verdadeiro Deus e que vós sois o seu Cristo, enviado ao mundo para ser o nosso Rei e o Pontífice da nossa salvação. Iluminai a nossa alma com um raio desses esplendores divinos que brilharam no Tabor, para que nossa fé na vossa divindade, a nossa esperança nos vossos méritos e o nosso amor pela vossa pessoa adorável aumentem e se fortaleçam cada vez mais. Narrativa evangélica da Transfiguração. Vejamos primeiramente a narrativa dos evangelhos, para depois tratarmos de lhes compreender o sentido. É o último ano da vida pública de Jesus. Até ali, nosso Senhor fizera aos apóstolos apenas raras alusões à sua futura paixão. Mas, de São Mateus, Jesus começou desde então a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos seus inimigos, ser condenado à morte e ressuscitar ao 3º dia. E acrescentou: muitos dos que aqui estão não hão de morrer sem primeiro contemplarem o Filho do Homem no esplendor do seu reino. Alguns dias depois desta profecia, o nosso divino Salvador toma consigo alguns dos seus discípulos, os 3 apóstolos prediletos. Pedro, a quem poucos dias antes prometera fundar sobre ele a sua igreja, Tiago, que viria a ser o primeiro mártir do colégio apostólico, e João, o discípulo do amor.
Já os tinha escolhido como testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, e agora leva-os ao alto de um monte, reconhecido pela tradição como Monte Tabor, para serem testemunhas de uma manifestação mais profunda da sua divindade. Ergue-se a poucas léguas a leste de Nazaré, isolado, com uns 600 metros de altitude, coberto de rica vegetação. Da parte mais alta, a vista estende-se em todas as direções. É para ali, para aquele cimo, afastado dos rumores da terra, que Jesus se dirige com seus discípulos. E conforme o costume, põe-se em oração. É Lucas quem revela este pormenor. Transfigurou-se enquanto orava. O seu rosto brilha como o sol. As suas vestes tornam-se alvas como a neve. Fica inteiramente cercado de uma atmosfera divina. Assim que Jesus começa sua oração, os apóstolos deixam-se vencer pelo sono. Mas eis que uma luz brilhante o deslumbra, vem-no resplandecente, e a seu lado Moisés e Elias conversando com ele. Pedro sente-se invadido de tal alegria à vista da glória do Mestre, que arrebatado, sem saber o que diz, exclama: Mestre, é bom estarmos aqui. Ó Senhor, que bom é estar convosco. Tão resplandecente era a glória de Jesus, e de tal modo esta visão lhes enchia o coração, que os apóstolos julgavam-se no céu. Enquanto Pedro está ainda a falar, cobre-os uma nuvem luminosa, e dela sai uma voz que diz: Este é o meu filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências. Escutai-o. E imediatamente, tomados de emoção e reverência, os apóstolos prostram-se em adoração diante de Deus. Mas logo depois, Jesus, tocando-lhes, diz-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles, erguendo os olhos, não veem senão Jesus. Veem Jesus como o tinham visto momentos antes, quando subia com eles para o monte. Veem o Jesus que estavam habituados a ver, o filho do operário de Nazaré, que dentro de pouco tempo ia morrer na cruz. Significado da transfiguração para os apóstolos: Jesus Cristo quer, pela manifestação da sua divindade, premuni-los contra o escândalo da sua paixão. Aqui temos o mistério, tal qual o descreve o Santo Evangelho. Vejamos agora o sentido dele. Jesus Cristo é o grande sacramento da nova lei. O que é um sacramento? No sentido lato da palavra, é o sinal sensível de uma graça interior. Pode-se, pois, dizer que Jesus Cristo é o grande sacramento de todas as graças que Deus fez à humanidade. Como diz o apóstolo São João, Jesus Cristo apareceu entre nós como o Filho único de Deus, cheio de graça e de verdade. E logo acrescenta: e é desta plenitude que todos recebemos. Jesus Cristo dá-nos todas as graças como homem-Deus, porque nolas mereceu, e o Pai Eterno o constituiu único pontífice e supremo mediador. E dá-nos estas graças em todos os seus mistérios. Já vos disse que os mistérios de Nosso Senhor devem ser para nós objeto de contemplação, de admiração e de culto. Além disso, devem ser também sacramentos que produzem em nós, na medida da nossa fé e do nosso amor, a graça que significam. E isto é verdade em cada um dos seus estados de Jesus, em cada um dos seus gestos, porque se ele é sempre o Filho de Deus, se em tudo o que diz e faz glorifica primeiro o Pai, nunca nos afasta do seu pensamento. A cada um dos seus mistérios ligou uma graça que nos deve ajudar a reproduzir em nós os traços divinos, para nos tornar semelhantes a Ele. Eis porque nosso Senhor Jesus Cristo quer que conheçamos os seus mistérios, que os aprofundemos com reverência, sem dúvida, mas também com confiança. Quer, sobretudo, que na nossa qualidade de membros do seu corpo místico, vivamos sobrenaturalmente da graça interior que ligou a esses mistérios, que ele viveu antes de nós e por amor de nós.
É o que nos diz São Leão Magno ao falar da transfiguração. O relato do Evangelho que acabamos de ouvir com os ouvidos do corpo e que impressionou o nosso espírito, convida-nos a inquirir o sentido deste grande mistério. É uma graça preciosa poder compreender o significado dos mistérios de Jesus, porque nisso consiste a vida eterna. O próprio Senhor dizia aos seus discípulos que não concedia a graça da inteligência espiritual, senão àqueles que o seguiam. A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas. Essa graça é tão importante para nossas almas que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, faz dela o objeto das suas súplicas na pós-comunhão da festa. Ouvi a nossa prece, ó Deus Todo-Poderoso. Fazei que nossas almas purificadas tenham uma compreensão fecunda dos santos mistérios da transfiguração do vosso Filho, que acabamos de celebrar em ofício solene. Vejamos, pois, o significado deste mistério. Primeiro, em relação aos apóstolos, pois foi na presença de 3 deles que o mistério se realizou. Por que é que Jesus Cristo se transfigurou diante de seus olhos? São Leão responde claramente. O fim principal da transfiguração era arrancar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. As humilhações de uma paixão voluntariamente aceite jamais perturbariam a sua fé, depois de lhes ter sido revelada a transcendente dignidade do Filho de Deus. Esta revelação era necessária, porque os apóstolos, ainda que vivessem em contato íntimo com o Divino Mestre, continuavam imbuídos dos preconceitos da raça no que dizia respeito ao destino de um Messias glorioso, e não podiam admitir que Jesus Cristo tivesse que sofrer. Vede São Pedro, o príncipe do Colégio Apostólico. Pouco tempo antes, proclamara, na presença e em nome de todos, a divindade de Jesus. Sois o Cristo, Filho de Deus vivo. O amor que dedicava a Nosso Senhor e as concepções ainda terrenas que conservava do seu reino faziam-lhe repelir a ideia da morte do Mestre. Por isso, quando Jesus Cristo, alguns dias antes da transfiguração, falara abertamente aos discípulos da sua paixão próxima, Pedro ficou impressionado e, chamando Jesus à parte, protestou: Deus nos livre, Senhor, que isso aconteça. Mas o divino Salvador repreende logo o apóstolo. Retira-te de mim, Satanás, que queres pôr obstáculo à vontade daquele que me envia. Não compreendes as coisas de Deus, mas tens só pensamentos humanos. Portanto, Nosso Senhor previa que os apóstolos não suportariam as suas humilhações, que a sua cruz seria para eles ocasião de queda. Os 3 apóstolos que escolhera como testemunhas da sua transfiguração seriam escolhidos também para serem, dentro de pouco tempo, testemunhas da sua fraqueza, da sua agonia e da sua imensa tristeza no Horto das Oliveiras. Quer premuni-los contra o escândalo que o seu estado de humilhação há de causar à sua fé, quer fortalecer-lhes esta fé pela sua transfiguração. De que modo? Primeiro, pelo mistério em si. Durante sua vida mortal, Nosso Senhor tinha a aparência de um homem como os outros, de São Paulo. Isto é tão verdade que muitos dos que o viam pensavam que era um homem qualquer. Os seus próprios parentes, aqueles a quem o escritor sagrado, segundo o modo de falar daquele tempo, chama Fraters Domini, os seus primos, ouvindo sua tão extraordinária doutrina, o tratam por louco. Aqueles que o tinham conhecido em Nazaré, na oficina de José, admiram-se e perguntam de onde lhe vem aquela sabedoria. Sem dúvida, havia em Jesus uma virtude divina toda interior, que se manifestava por meio de prodígios. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Lemos no Evangelho que muitas vezes os judeus, embora grosseiros e carnais, ficavam 3 dias sem comer para poderem segui-lo. Mas, exteriormente, a divindade estava nele,
velada sobre a fraqueza de uma carne mortal. Jesus estava sujeito às condições variáveis e ordinárias da vida humana, frágil e passível, sujeito à fome, à sede, à fadiga, ao sono, à luta, à fuga. Tal era o Cristo de todos os dias. Tal era a humilde existência de que os apóstolos cotidianamente eram testemunhas. E eis que, no alto da montanha, o vêem transfigurado. A divindade irradia, todo-poderosa, através do véu da humanidade. A face de Jesus resplandece como o sol. As suas vestes brilham com tal alvura, de São Marcos, que pisoeiro algum poderia conseguir coisa semelhante. Os apóstolos compreendem então que esse Jesus é realmente Deus. Revela-se-lhes inteiramente a glória eterna do Mestre. Aparecem ainda ao lado de Jesus Moisés e Elias, que conversam com ele e o adoram. Sabeis que, para os apóstolos, como para os judeus fiéis, Moisés e os profetas resumiam tudo. Moisés era o seu legislador, e os profetas estão aqui representados por Elias, um dos maiores dentre eles. A lei e os profetas vinham, nestes personagens, atestar que Jesus Cristo era o Messias figurado e predito. Dali em diante, ainda que os fariseus atacassem Jesus ou alguns discípulos o abandonassem, a presença de Moisés e Elias provava a Pedro e aos seus companheiros que Jesus respeita a lei e está de acordo com os profetas. É realmente o enviado de Deus, aquele que havia de vir. Finalmente, para corroborar todos esses testemunhos, para acabar de manifestar com evidência a divindade de Jesus, faz-se ouvir a voz do Eterno Pai. Deus Pai proclama que Jesus é o seu Filho, Deus como Ele. Tudo se conjuga assim para consolidar a fé dos apóstolos naquele que Pedro reconhecera ser o Cristo, Filho de Deus vivo. Tríplice graça que este mistério contém para nós. Fortalece nossa fé, marca de modo especial a nossa adoção sobrenatural e nos torna dignos de participar um dia da glória eterna de Jesus Cristo. Naquele momento, os discípulos de Jesus talvez não compreendessem toda a grandeza da cena, toda a profundeza do mistério de que eram testemunhas privilegiadas. Bastava que estivessem prevenidos contra o escândalo da cruz. Por isso, Jesus Cristo proibiu-lhes que falassem daquela visão. Mais tarde, depois da ressurreição, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os confirmou na dignidade de apóstolos, puderam então revelar os esplendores que haviam contemplado. Pedro, o chefe da igreja, aquele que recebera do Verbo encarnado a missão de confirmar os seus irmãos na fé, anuncia que a majestade de Jesus lhe fora revelada, que Jesus recebera de Deus Pai honra e glória na Santa Montanha. Como pastor supremo, aproveita esta visão para exortar os seus fiéis e a nós com eles a não vacilarmos na fé, pois a transfiguração se operou também por causa de nós. Os discípulos escolhidos como testemunhas de São Leão representam toda a Igreja. É a ela, tanto como aos apóstolos, que o Pai Eterno se dirige quando proclama a divindade de seu Filho e ordena que o escutem. A Igreja, na oração da festa, resume admiravelmente os preciosos ensinamentos deste mistério. Para nós, como para os apóstolos, a transfiguração confirma a nossa fé. Depois, a nossa adoção de filhos de Deus é por ela admiravelmente significada. Finalmente, a Igreja pede que nos tornemos um dia co-herdeiros do Rei da Glória e tenhamos parte no seu triunfo. A transfiguração confirma a nossa fé. Com efeito, o que é a fé? É uma misteriosa participação do conhecimento que Deus tem de si mesmo. Deus conhece-se como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, conhecendo-se, gera, desde toda a eternidade, um Filho semelhante a si. Estas palavras constituem a maior revelação
que Deus fez ao mundo. São como que um eco da vida do Pai. O Pai, enquanto Pai, vive de gerar o Filho. Esta geração, que não tem princípio nem fim, constitui a propriedade essencial do Pai. Na eternidade, veremos com espanto, admiração e amor esta processão do Filho gerado no seio do Pai, porque ela é eterna. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Este hoje é o presente da eternidade. Quando nos diz que Jesus é o seu Filho muito amado, o Pai revela-nos a sua vida. E quando acreditamos nesta revelação, participamos do conhecimento do próprio Deus. O Pai conhece o Filho nos esplendores sem fim. Nós conhecemo-lo nas sombras da fé, enquanto esperamos os fulgores da eternidade. O Pai declara que o menino de Belém, o adolescente de Nazaré, o pregador da Judéia, o supliciado do Calvário, é o seu Filho, e seu Filho muito amado. A nossa fé consiste em crer nesta revelação. É ótimo na vida espiritual ter sempre presente aos olhos do coração este testemunho do Pai. Não há nada que tão poderosamente sustente a nossa fé. Quando lemos o Evangelho ou uma vida de Nosso Senhor, quando celebramos os seus mistérios, quando o visitamos no Santíssimo Sacramento, quando nos preparamos para recebê-lo em nosso coração, pela comunhão, ou o adoramos depois de o termos recebido, numa palavra, em toda a nossa vida, procuremos ter sempre presente esta palavra. Este é o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. E digamos então, sim, Pai, eu creio, e quero também repetir, este Jesus que está em mim pela fé, pela comunhão, é o vosso Filho. Creio porque vós o dissestes, e porque eu creio, adoro o vosso Filho, para lhe prestar as minhas homenagens, e por ele e nele vos testemunhar também a vós, ó Pai Celeste, em união com vosso Espírito, toda a honra e glória. Uma oração assim é extremamente agradável ao nosso Pai dos céus, e quando sincera, pura e frequente, faz de nós o objeto do amor do Pai. Deus envolve-nos nas suas complacências para com o seu próprio Filho Jesus. É o próprio Senhor quem nos diz. O Pai vos ama, porque crestes que eu saí dele, que sou seu Filho. E que felicidade para uma alma ser objeto do amor do Pai, desse Pai de quem vem todo o dom perfeito, que alegra os corações. É também muito agradável a Jesus. Ele quer que proclamemos a sua divindade, que tenhamos nela uma fé viva, forte e profunda, à prova de qualquer ataque. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar comigo. Aquele que, apesar das humilhações da minha encarnação, dos obscuros trabalhos da minha vida oculta, dos ataques e blasfêmias de que sou constantemente objeto, das lutas que neste mundo têm de suportar os meus discípulos e a minha igreja, permanecer firme na sua fé em mim e de mim não se envergonhar. Vede os apóstolos durante a paixão de Jesus. A sua fé era fraca, fugiram. São João foi o único a seguir o Divino Mestre até o Calvário. E sabemos que, depois da ressurreição, quando Madalena e as outras santas mulheres, mandadas pelo próprio Jesus Cristo, lhe foram dizer que ele havia ressuscitado, não quiseram acreditar, dizendo que eram histórias de mulheres, boatos. Vede ainda os 2 discípulos que se dirigiam para Emaús. Foi preciso que Jesus se juntasse a eles e, depois de lhes explicar o sentido da Escritura, mostrasse-lhes que era necessário que se cumprisse tudo o que acerca dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, antes de entrar na sua glória. Creiamos, pois, firmemente na divindade de Jesus.
Não deixemos nunca afrouxar esta fé. Recordemos, para sustentá-la, o testemunho do Eterno Pai na Transfiguração. Nele, a nossa fé encontrará um dos seus mais inabaláveis apoios. A oração da festa nos diz em seguida que a nossa adoção como filhos de Deus foi admiravelmente significada pela voz divina que saiu da nuvem luminosa. O Eterno Pai declara-nos que Jesus é seu Filho. Mas, como sabeis, Jesus também é o primogênito de uma multidão de irmãos. Assumindo a nossa natureza humana, faz-nos participar pela graça da sua filiação divina. Se ele é o próprio Filho de Deus por natureza, nós o somos pela graça. Pela encarnação, Jesus é um dos nossos e torna-nos semelhantes a ele, conferindo-nos uma participação da sua divindade, de maneira a formarmos com ele um só corpo místico. É a adoção divina, para que sejamos chamados filhos de Deus. Ao proclamar que Jesus é seu Filho, o Pai proclama que aqueles que participam da sua divindade, pela graça, são igualmente seus filhos, embora por outro título. É por Jesus, Verbo encarnado, que nos é outorgada esta adoção. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade. E adotando-nos como filhos, o Pai dá-nos o direito de partilharmos um dia da sua vida divina e gloriosa. É a adoção perfeita. Da parte de Deus é perfeita, pois todas as suas obras levam o cunho da sabedoria infinita. De fato, vede de quantas riquezas Deus cumula os seus adotados para tornar este dom incomparável. Graça santificante, virtudes infusas, dons do Espírito Santo, socorros que diariamente nos concede, tudo o que na terra constitui para nós a ordem sobrenatural. E temos como garantia de todas essas riquezas a encarnação de seu Filho, os méritos infinitos de Jesus, que nos são aplicados nos sacramentos, e a Igreja com todos os privilégios que lhe confere o título de esposa de Cristo. Sim, da parte de Deus, esta adoção é perfeita. Mas, da nossa parte, neste mundo, não o pode ser. Vai sempre aumentando, desde o dia em que nos foi conferida pelo batismo. É um germe que deve crescer, um esboço que se deve acabar, uma aurora que deve chegar ao pleno meio-dia. Atingiremos a perfeição quando, depois de termos perseverado fielmente, a nossa adoção desabrochar em glória. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É por isso que a Igreja termina a oração da festa pedindo a graça de alcançarmos a adoção perfeita que só na glória do céu se realiza. Realmente vemos na Transfiguração a revelação da nossa futura grandeza. Esta glória que cerca Jesus deve tornar-se nossa herança. E por quê? Porque nos dá o direito de participar, como membros seus que somos, da herança que lhe cabe como Filho de Deus. É o pensamento de São Leão. Por este mistério da Transfiguração, uma providência não menos singular radicou a esperança da Igreja. Todo o corpo de Jesus Cristo, isto é, as almas que formam o seu corpo místico, pode reconhecer agora que transformação será a sua. Os membros podem ter a certeza de que participarão um dia da honra que brilhou no seu chefe. Neste mundo, pela graça, somos filhos de Deus, mas não sabemos ainda o que, em consequência desta adoção, viremos a ser um dia. Desde agora, somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Esse dia virá quando, tendo os raios iluminado, sacudido e feito tremer a terra até seus fundamentos, os justos, segundo a palavra de Jesus, ressuscitarem para a glória.
Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Os seus corpos serão glorificados, à semelhança do corpo de Jesus Cristo no Tabor. A mesma glória que irradia sobre a humanidade do Verbo encarnado é que há de transfigurar os nossos corpos, como diz São Paulo expressamente. Cristo transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Sem dúvida, não devemos crer que Jesus Cristo, na Santa Montanha, tivesse todo o esplendor com que brilha no céu a sua humanidade. Era apenas um reflexo, mas tão fulgente que deslumbrava os discípulos. De onde lhe vinha esse brilho? Da divindade. Era como que um derramamento da divindade sobre a santa humanidade, uma irradiação do foco da vida eterna que se ocultava ordinariamente em Cristo e fazia, naquele momento, brilhar o seu corpo sagrado com um esplendor maravilhoso. Não era uma luz vinda de fora, mas sim um reflexo desta incomensurável majestade que Jesus Cristo possuía e comprimia dentro de si mesmo. Durante a sua existência terrena, Jesus ocultava, por nosso amor, a vida divina sob o véu da carne mortal. Impedia de transbordar uma luz contínua que cegaria os nossos débeis olhos. Mas na transfiguração, Jesus Cristo deixou projetar sobre a humanidade que assumira o fulgor da eterna glória. Isso mostra-nos que a nossa santidade não é mais do que a nossa semelhança com Jesus Cristo. Não uma santidade de que nós próprios podemos ser a fonte primeira, mas de fusão em nós da vida divina. Pela graça de Jesus Cristo, esta santidade principiou a despontar em nós com o batismo, que inaugura nossa transformação na imagem de Jesus. De fato, a santidade não é neste mundo, senão uma transfiguração interior moldada em Jesus Cristo. Pois Deus predestinou os seus eleitos para serem conformes à imagem de seu Filho. Pela nossa fidelidade à ação do Espírito, essa imagem vai se desenvolvendo, aumentando, aperfeiçoando pouco a pouco, até chegarmos à luz eterna. Então, a transfiguração revela-se-á aos olhos dos anjos e dos eleitos. Será a ratificação suprema da adoção perfeita que fará brotar em nós uma fonte perene de alegria. Meio de alcançar o estado glorioso prefigurado pela transfiguração, ouvir Jesus, o Filho muito amado do Pai. Tal é o estado glorioso que nos espera, porque é o estado glorioso de nosso chefe Jesus, de quem somos os membros, estado admirável que a transfiguração do Tabor nos faz entrever e propõe a nossa fé como objeto de esperança. Mas, perguntar-me-eis, que devemos fazer para alcançá-lo? Qual o caminho que havemos de seguir para atingirmos essa glória bem-aventurada de que contemplamos um reflexo na transfiguração do nosso Divino Salvador? Há só um caminho, e é o Pai quem nos mostra. O Pai que nos adota, que nos chama à celestial herança, a fim de partilharmos da sua beatitude e participarmos um dia da plenitude da sua vida. O próprio Pai é quem nos aponta o caminho e nos indica neste mesmo mistério. Eis o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. É verdade que já ouvimos essas palavras no batismo de Jesus, mas na transfiguração o Pai acrescenta uma nova palavra que encerra todo o segredo da nossa vida. Escutai-o. É como se Deus, para nos fazer chegar até Ele, tudo fizesse depender de Jesus. E tal é, de fato, a economia dos desígnios divinos. Filho de Deus, que vive sempre no seio do Pai, Jesus, o Verbo encarnado, faz-nos conhecer os segredos divinos. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Onde brilha esta luz, não há trevas. Ouvi-lo é ouvir realmente o Pai,
que nos chama, pois a doutrina de Jesus não é sua, mas daquele que o enviou. Tudo o que nos ensina foi o Pai que nos mandou revelar, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Ele é o único caminho que conduz ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outrora Deus falou, e frequentes vezes, pela boca de Moisés e dos profetas. Agora não nos fala, senão por seu Filho. Para nos fazer compreender claramente, Moisés e Elias desaparecem, quando a voz do Pai nos manda ouvir o Filho. Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Só Ele é, de agora em diante, o único mediador. Só Ele realiza as profecias e compendia a lei. Substitui as realidades, as figuras e profecias, substitui a lei antiga, toda de servidão, pela lei nova, toda de adoção e amor. Para ser filho do eterno Pai, para alcançar a adoção perfeita e gloriosa, basta-nos ouvir Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando é que nos fala? Fala-nos no Evangelho, fala-nos pela voz da Igreja, dos pastores, fala-nos pelos acontecimentos, pelas provações, pelas inspirações do seu Espírito. Mas para ouvi-lo bem, é indispensável o silêncio. É preciso muitas vezes, como Jesus na Transfiguração, retirar-nos a um lugar ermo e solitário. É certo que em toda parte podemos encontrar Jesus, mesmo no tumulto das grandes cidades, mas só numa alma em paz e bem envolvida em silêncio se pode ouvir bem a sua voz. Não se pode compreender bem senão na prece e na oração. É sobretudo neste momento que se revela a alma para atraí-la e transfigurá-la a si. No momento da oração, imaginemos que o Pai nos mostra o seu Filho. Adoremo-lo então com profunda reverência, fé viva e amor ardente. E escutemo-lo, pois só ele tem palavras de vida eterna. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Escutemo-lo pela fé, pela aceitação de tudo que nos diz. Sim, Senhor, creio, porque vós o dizeis. Estais sempre in sinu patris. Vedes os segredos divinos no esplendor da luz eterna. Cremos no que nos revelais. A fé é para nós essa lâmpada de que fala o apóstolo, testemunha da vossa transfiguração. Lâmpada que brilha nas trevas para nos guiar. É com esta luz, cercada de trevas, que vamos caminhando, e apesar destas trevas, devemos caminhar com coragem. Escutar Jesus não é somente ouvi-lo com os ouvidos do corpo, mas também com os ouvidos do coração. É preciso que a nossa fé seja prática, que se manifeste por obras dignas de um verdadeiro discípulo de Jesus, conformes com o espírito de seu Evangelho, isto é, agradar a Deus, como diz São Paulo. E a Igreja repete, quando pede por nós a Deus, que sejamos dignos filhos do nosso Pai Celeste. E isto apesar das tentações, das provações, dos sofrimentos. Não ouçamos a voz do demônio, pois as suas sugestões são do príncipe das trevas. Não nos deixemos arrastar pelos preceitos do mundo, pois as suas máximas são enganosas. Não nos deixemos seduzir pelas solicitações dos sentidos, pois ao fazê-las, a alma só pode perturbar-se. Só Jesus devemos ouvir, só Ele devemos seguir. Entreguemo-nos a Ele pela fé, pela confiança, pelo amor, pela humildade, pela obediência, pelo abandono. Se a nossa alma se fechar aos rumores da terra, ao tumultuar das paixões e dos sentidos, o Verbo encarnado tomará pouco a pouco posse dela e far-nos-á compreender que as mais profundas alegrias são aquelas que encontramos no seu serviço. A alma que tiver a felicidade de ser admitida, como os apóstolos privilegiados, na intimidade do Divino Mestre, sentirá por vezes a necessidade de exclamar como São Pedro: Senhor,
Que bem se está aqui. Está claro que Jesus nem sempre nos leva ao Tabor, a esse lugar onde se está bem. Nem sempre nos dá consolações sensíveis. Se nos-la dá, não devemos rejeitá-las, pois nos vêm dele, mas aceitá-las humildemente, embora sem procurá-las e sem nos apegarmos a elas. São Leão observa que Nosso Senhor não respondeu a Pedro, quando este lhe propunha levantar tendas e fixar morada naquele lugar de beatitude. Não diz que tal desejo fosse condenável, mas que ainda não era chegada a hora. Enquanto estamos neste mundo, é ao Calvário que Jesus nos conduz na maioria das vezes, quer dizer, pelo caminho das contradições, das provações, das tentações. Reparai, de que falava ele na montanha com Moisés e Elias? Das suas prerrogativas divinas, da sua glória que deslumbrava os discípulos? Não, falava da sua paixão próxima, do excesso dos seus sofrimentos que assombravam Moisés e Elias, tanto com o excesso do seu amor os fascinava. É pela cruz que Jesus Cristo nos conduz à vida. E porque sabe que somos fracos na provação, quis mostrar-nos com a sua transfiguração a glória que éramos chamados a partilhar com ele, se permanecêssemos fiéis. Coerdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. A terra não é lugar de repouso, mas sim de trabalho, de luta, de paciência. Sejamos fiéis a Jesus, a despeito de tudo. Ouvimos que ele é o Filho de Deus, igual a Deus. A sua palavra não passa, é o Verbo eterno. Ora, ele confirma que aquele que o seguir chegará à luz da vida. Feliz da alma que o escuta, que escuta somente ele, que o escuta sempre, sem duvidar da sua palavra, sem se deixar abalar pelas blasfêmias dos seus inimigos, sem se deixar vencer pelas tentações, nem abater pelas provações. Não sabemos, de São Paulo, o peso de glória que nos está reservado pelo menor sofrimento suportado em união com Jesus Cristo. Deus é fiel, e através de todas as vicissitudes, porque uma alma passa, Deus leva infalivelmente a essa transformação, que a torna semelhante a seu Filho. Assim, a nossa transfiguração em Jesus vai se realizando pouco a pouco interiormente, até chegar o dia em que aparecerá radiante naquela sociedade de eleitos que trazem o sinal do Cordeiro, e que o Cordeiro transfigura porque lhe pertencem. O próprio Senhor nos prometeu: o mundo alegrar-se-á, e vós sofrereis na terra aflição e provação, assim como eu mesmo sofri antes de entrar na glória. Assim tem de ser, é o caminho da minha providência. Mas permanecei firmes, tende confiança. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Por enquanto a vossa fé recebe-me cada dia no mistério de meus aniquilamentos, mas um dia hei de vir na plena revelação da minha glória. E vós, discípulos fiéis, entrareis na minha glória, tomareis parte na minha alegria, pois sois um comigo. Porventura não o pedi ao meu Pai no momento de saldar as contas com o meu sacrifício? Quero, ó Pai, que onde eu estiver, estejam também os meus discípulos, aqueles que vós me destes, que vejam e participem da minha glória, glória que recebi de vós antes da criação do mundo. Quanto a vós, a quem chamo meus amigos, a quem confiei os segredos da vida divina, conforme o Pai me ordenou, que crestes e não me abandonastes, entrareis na minha alegria, vivereis da minha vida, vida plena, alegria perfeita, porque será a minha própria vida e a minha alegria pessoal que vos darei. A minha vida e alegria de Filho de Deus. Disse-vos estas coisas, para que minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa.